Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia a todos. Pessoal, entrar aqui que a gente começa. Dá mais um minutinho aqui para a gente começar. Bom, vamos lá. Meus queridos, é o seguinte, essa aula a gente vai corrigir a atividade que eu mandei semana passada, na quinta-feira, para vocês me entregarem ontem, tá? Atividade sobre a parte inicial de ondas, que nós falamos de alguns fenômenos relacionados com a onda, né? A parte de reflexão, refração, amortecimento até interferência. E as características, tá? Que são os principais aspectos abordados nessas questões aí que envolvem a parte inicial. Então, normalmente você vai trabalhar com cálculo de velocidade, período, frequência, comprimento de onda, determinação de amplitude, basicamente o que a gente está vendo aí nessas questões que eu separei para vocês, tá? Coloquei aí no final dessa lista duas questões do Enem para vocês observarem que é um conteúdo que é bastante cobrado. Depois eu vou trabalhar com vocês mais questões do Enem, tá? Relacionadas a esse conteúdo que é um conteúdo bastante importante cobrado aí na parte do na parte de ondulatória que é cobrada no Enem, tá? Lá quando a gente chegar no terceiro ano, a gente também vai ter uma parte muito importante que é a parte de energia elétrica, tá? Intensidade da corrente, resistores, que também é bastante cobrada, mas quando eu estiver trabalhando naquele assunto, eu também vou dar ênfase e prioridade a algumas questões do Enem para mostrar para vocês como é cobrado, tá? Bom, aqui nós temos a primeira questão que diz o seguinte: um grande aquário com paredes laterais de vidro permite visualizar na superfície da água uma onda que se propaga. A figura representa o perfil de tal onda no instante t0. Durante a passagem, uma boia em dada posição oscila de cima para baixo e seu deslocamento vertical y, em função do tempo, está representado no gráfico. Com essas informações é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade de aproximadamente quanto? Então veja bem, nós sabemos que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. V é igual a lambda vezes F. Ou que V é igual a lambda sobre T. Tá? Na figura que mostra um perfil lateral da onda, eu posso calcular o comprimento de onda, não posso? Comprimento de onda eu posso pegar aqui, ó, de uma crista a outra. De uma crista a outra eu tenho 5, 10, 15, 20 metros. Então isso significa dizer que o comprimento de onda é de 20 metros, certo? E o gráfico permite calcular ou determinar o período, certo? V é igual a lambda vezes F. Você sabe que F é o inverso do período, a frequência é o inverso do período. Ou você pode usar também V é igual a lambda sobre T, que é o período determinado na onda.
O período é o tempo de uma onda completa. Então, a onda ela sai da posição de equilíbrio, eleva, deprime, comprime e passa novamente pela posição de equilíbrio. Então, nós temos aí um intervalo de tempo de 10 segundos para uma onda completa. 10 segundos é o nosso período. Aí a gente calcula a velocidade que ele pediu. Então, na figura, a gente determina o comprimento de onda, 20 metros, tá? E no gráfico, nós conseguimos determinar o período, 10 segundos. Frequência é a inversa do período, então a frequência é 1 sobre 10 Hz. Se você usar a equação lambda vezes F, V é igual a 20 vezes 1 sobre 10, 20 dividido por 10, 2 metros por segundo, a resposta correta, letra A. Se você preferir, V é igual a lambda sobre T, 20 dividido por 10, você já acha direto que a velocidade é de 2 metros por segundo. Beleza? Vou desligar a câmera aqui para ver se melhora a qualidade do sinal. E aí, qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, beleza? Bom, segunda questão. Beleza, Carlos. Segunda questão está dizendo o seguinte. Nas últimas décadas, o cinema tem produzido inúmeros filmes de ficção científica com cenas de guerras espaciais, como Guerra nas Estrelas, e com exceção de 2001, Uma Odisseia no Espaço, essas cenas apresentam explosões com estrondos impressionantes, além dos efeitos luminosos espetaculares, tudo isso no espaço interplanetário. Letra A. Comparando Guerra nas Estrelas, que tem esse barulho de explosão e os efeitos luminosos, com 2001, Odisseia no Espaço, que não apresenta os efeitos sonoros, qual deles está de acordo com as leis da física? Explique sua resposta. Então, a resposta da letra A, 2001, Odisseia no Espaço, ela está de acordo com as leis da física. Por quê? Porque o som é uma onda mecânica. Ela precisa de um meio material para se propagar. Logo, ele não vai se propagar no vácuo, porque no espaço, nós, teoricamente, não temos matéria. Então, não tem como o som se propagar no espaço. Logo, os efeitos sonoros da explosão não existem no espaço, certo? Letra B. Quanto aos efeitos luminosos apresentados por ambos, estão de acordo com as leis da física? Justifique. Sim, pois a luz é uma onda eletromagnética. Ela não necessita de matéria nem de meio material para se propagar. Portanto, a luz ela pode se propagar no espaço. E o efeito luminoso, com certeza, você vai ver. Você apenas não irá ouvir o som das explosões. Ô, professor, Pode falar. Pode falar. só que quando eu tenho as naves espacial lá, o som não se propaga entre as naves, não? Tipo, ele não... Entre as naves, como você fala? É tipo assim, porque quando chega as naves lá, as naves são matéria, né? Uma comunicada com a outra, Então, uma tipo... falando com a outra? Uma transmissão de som de uma nave para outra, você fala? Não, tipo assim, quando você tá no espaço, não... o som não se propaga porque não tem matéria, mas a nave é uma matéria ali, as explosões são matérias e aí não... Sim, mas acontece o seguinte, você vai ter explosão, por exemplo. Você está falando se uma nave explodir, certo? É uma Aham. matéria, beleza. Só que o que é o som? O som é uma compressão e distensão do ar que vai produzir o som e chegar no ouvido de uma pessoa e fazer o tímpano vibrar para reconhecer esse som. Quando o foguete explodir, ele não tem o que comprimir e distender para formar a onda, você está entendendo? Então não tem como criar o som na explosão. Mesmo ele sendo matéria, Entendi. ele não gera som na explosão, porque ele é um material que está explodindo, beleza, porém ele não tem o que comprimir e distender para criar uma onda e formar a onda sonora. Por isso que a gente não consegue ouvir, entendeu? É necessário Entendi. que tenha uma matéria. Agora, você pode perguntar também o seguinte, alguém pode perguntar o seguinte, mas se o som não se propaga no vácuo,
Como é que, por exemplo, dois foguetes, ou então um cara numa estação espacial qualquer, consegue se comunicar com um foguete? Ou os caras lá na Lua, ou em Marte, ou em algum foguete qualquer, conseguem se comunicar com a Terra, se não tem matéria. Então, o que que acontece? Eles emitem ondas eletromagnéticas, como as ondas que eu falei para vocês, de antena de rádio, só que aí é uma onda com a frequência mais potente, que vai ser transmitida para um satélite e refletida para a Terra. Então, a onda vem eletromagnética e depois o receptor converte em onda sonora, para poder no alto-falante reproduzir o som. Então, dessa forma, você consegue, por exemplo, que um foguete consiga se comunicar com outro no espaço. Ou um foguete ou uma estação espacial consiga se comunicar na Terra. Porém, o som ele não está se propagando no espaço. O que está propagando é a onda eletromagnética do sinal. Como aqui também na Terra, a gente tem aqui uma estação de rádio que emite uma onda eletromagnética que está passando agora por cima das nossas cabeças aqui, né? E aí chega até a antena de um carro, de um rádio de um carro, ou do rádio de uma residência, e esse sinal eletromagnético que vai ser convertido depois em uma onda mecânica no alto-falante para reproduzir o som. Beleza? Bom, Beleza. qualquer dúvida pode perguntar. Terceiro, desculpe, uma onda produzida numa corda se propaga com frequência de 25 Hz. Então, ele nos deu a frequência. O gráfico a seguir representa a corda num dado instante. Considere a situação apresentada e os dados do gráfico para analisar as afirmações que se seguem. Então, no gráfico aqui, a gente tem a amplitude e a gente tem também o comprimento de onda, em centímetros. E temos a frequência que foi dada no enunciado em hertz. Então, vamos analisar aqui as afirmativas. Primeiro, o período de propagação da onda na corda é de 20 segundos. Vamos ver. Você sabe que o período é o inverso da frequência. A frequência foi de 25 Hz. 1 dividido por 25 dá 0,04 segundos. Então, a primeira afirmativa é falsa. O período é de 0,04 segundos. Segunda afirmativa, a amplitude da onda na corda é de 6 centímetros. Não. A amplitude é a distância da posição de equilíbrio até o máximo de elevação, ou da posição de equilíbrio até o máximo de depressão. Portanto, a amplitude aqui é de 3 centímetros, tá? 3 centímetros. E não de 6 centímetros. Portanto, a segunda afirmativa também é falsa. Terceira, a velocidade de propagação da onda na corda é de 5 metros por segundo. Vamos calcular. V é igual a lambda vezes F. Lambda, o comprimento de onda, é a distância da posição de equilíbrio, passa pela crista, pelo vale e volta ao equilíbrio. Então, pelo gráfico, o comprimento de onda é de 20 centímetros. 20 centímetros dividido por 100, 0,2 metros. 0,2 metros vezes 25, que é a frequência, você tem exatamente uma velocidade de 5 metros por segundo. Portanto, a terceira afirmativa está correta. Quarta, a onda que se estabeleceu na corda é do tipo transversal, verdadeiro. O pulso ele está empurrando a corda para cima e para baixo e o sentido de propagação está para a direita de vocês, direita da figura. Então, o pulso ele é perpendicular ao sentido de propagação da onda, o que caracteriza uma onda transversal. Logo, é verdadeiro. E a última afirmativa, a onda que se estabeleceu na corda tem comprimento de onda de 10 centímetros. Falso. Para responder à terceira afirmação, eu já mostrei aqui que o comprimento da onda é de 20 centímetros. Portanto, FF, VV, F é a sequência correta. Certo? Bom, quarta questão. A sucessão de pulsos representada na figura foi produzida em 1,5 segundos. Determine a frequência e o período da onda. Quem é frequência? Frequência é o número de oscilações que eu consigo dar
por unidade de tempo. Então, se ele deu que essa onda aqui ela é realizada em 1,5 segundo, eu preciso determinar o número de ondas que eu tenho aqui e dividir por 1,5, que aí eu vou ter a frequência, que é o número de oscilações por unidade de tempo. Quantas ondas eu tenho aqui? Uma onda, 2 ondas, 3 ondas, 4 ondas, 5 ondas, 6 ondas completas. Então, eu tenho 6 oscilações completas, 6 ondas. 6 ondas divididas por 1,5 segundo, isso vai nos dar uma frequência de 4 Hz. O período é o inverso da frequência. 1 dividido por 4, 0,25 segundos. Então, essa onda tem uma frequência de 4 Hz e o período de 0,25 segundos. Certo? Quinta, qual é a relação matemática existente entre a velocidade de uma onda, sua frequência e o seu comprimento de onda? É exatamente a fórmula. V é diretamente proporcional a lambda e diretamente proporcional a F. Então, a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, maior a velocidade. E é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior for a frequência, o número de oscilações, também maior será a sua velocidade. Logo, basta você escrever a fórmula que você já está dando a relação matemática entre as grandezas. V é igual a lambda vezes F. Ou, se você preferir responder teoricamente, você vai dizer a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda e à frequência de oscilação da mesma. Certo? Agora, na sexta questão, ele diz, na figura abaixo, mostra-se uma onda mecânica se propagando em um elástico submetido a uma certa tensão na horizontal. A frequência da onda é de 740 Hz. Calcule a velocidade de propagação da onda em metros por segundo. Então, nós iremos calcular a velocidade de propagação. Para calcular a velocidade de propagação, a fórmula está aqui em cima, V é igual a lambda vezes F. Eu preciso da frequência que ele deu e do comprimento de onda. Bom, olha a figura. Você tem aqui, ó, uma onda, de um vale até o outro, uma onda, e aqui você tem mais metade de uma onda, que é de um vale a uma crista. Então, você tem uma onda e meia. Se uma onda e meia vale 15 centímetros, uma onda completa vale quanto? 10 centímetros. Você só dividir 15 por 1,5. Certo? Então, uma onda e meia, 15 centímetros, que é o que ele mostra na figura. Uma onda completa seria daqui até aqui, de um vale até o outro. Então, você teria 10 centímetros. Se você preferir, você pode dividir aqui, ó, 3 partes iguais. Então, 15 dividido por 3, você teria 5, 5 e 5. A onda seria daqui para cá, 5 mais 5, 10, do mesmo jeito. Então, comprimento de onda 10 centímetros, 0,1 metros. Aqui é a divisão em 3 partes que eu mostrei para vocês. Metade de uma onda, no caso aqui você tem uma onda e meia. Bom, agora que eu tenho o comprimento de onda, 0,1 metro, fica fácil calcular a velocidade. V é igual a lambda vezes F. 0,1 é o comprimento de onda, que tem que estar em metros, 740 é a frequência, velocidade de 74 metros por segundo. Certo? Bom, sétima questão. O gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade igual a 300 metros por segundo. Você tem aqui um gráfico que mostra aqui a oscilação 1,6 centímetros. E, novamente, você tem aqui uma onda e meia. Você tem a distância entre duas cristas e mais um vale. Então, você tem aqui, ó, uma onda e metade de uma onda e meia, 2,25 centímetros. Bom, qual é a amplitude da onda? Eu disse que a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e o máximo de elevação ou o máximo de depressão. Se daqui para cá, entre uma crista e um vale, tem 1,6, a amplitude vai ser de 0,8 centímetros.
porque é a metade da distância entre uma crista e um vale, tá? Comprimento de onda. Se uma onda e meia vale 2,25, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Divido 2,25 por 1,5, que eu vou ter o tamanho de uma onda. Então, uma onda vai ser 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Que é 2,25 dividido por 1,5. 1,5 centímetros. E a frequência é só jogar na fórmula. O item C vai ser F é igual a V sobre lambda. Inverte a fórmula aqui e você acha a frequência. V dividido pelo comprimento de onda. A velocidade ele deu no enunciado, 300 metros. Comprimento de onda, 1,5 centímetros. Você vai transformar para metro, porque aqui tem metros por segundo. Então vai ficar 0,015 metros. 300 dividido por 0,015, 20.000 hertz de frequência. Então, essa onda tem amplitude de 0,8 centímetros, comprimento de onda de 1,5 centímetros e frequência de 20.000 hertz. Certo? Oi, Professor, pode falar. bom dia. Bom dia. A B, o senhor poderia repetir, por favor? Posso, sim. Olha só. Na letra B, ele quer o comprimento de onda, tá? Você tem aqui a distância entre uma crista e um vale, tá? Então, você tem, ó, uma onda, que é de uma crista a outra, uma onda completa, e aqui você tem apenas a metade, ó, que é de uma crista a um vale. Então, o mesmo raciocínio aqui, ó, do de cima, tá vendo? Só que ao invés de começar aqui do vale, ele começou da crista. Então, da crista até um vale, você tem aqui uma onda e meia. Certo? É como se você dividisse aqui em 3 partes. Ó. 1, 2, 3 partes iguais. Como eu fiz aqui. Se uma onda e meia vale 2,25, eu pego 2,25 divido por 1,5, eu tenho o comprimento de uma onda. Então, 2,25 por 1,5 vai dar 1,5. Então, 1,5 centímetros é essa distância de uma crista a outra, que equivale a uma onda completa. Por quê? Se eu dividir igual eu fiz aqui em 3 partes iguais, ó, vai dar quanto? Vai dar 0,75. Então, daqui para cá eu tenho 2,25. Se eu dividir em 3 partes iguais, aqui, aqui e aqui, cada pedacinho vai ser 2,25 dividido por 3. 2,25 por 3 vai dar 0,75. Só que a onda completa vai ser daqui para cá. Então, vai ser 2 partes, 0,75 mais 0,75, que vai dar 1,5 do mesmo jeito. Entendeu? Ah, sim, obrigada, professor. Nada. Todo Ô, mundo professor, e entendeu a aí? letra A? Você pode repetir a letra A para mim? Posso, sim. Olha só, ele está pedindo a amplitude. O que eu disse que é a amplitude? É a distância entre a posição de equilíbrio e o máximo de elevação ou de depressão. Ou seja, entre uma crista ou entre o equilíbrio e um vale, ou uma depressão. Ou o equilíbrio seria na linha tracejada aqui, ó. Se a corda tivesse esticada, sem nenhuma onda, ela estaria na linha tracejada aqui. Porém, quando você criou o pulso, ela subiu. Quanto foi que ela subiu é a amplitude, ou quanto ela desceu. Se daqui para cá, ó, de uma crista para um vale, você tem 1,6, daqui para cá você tem a metade, 0,8 centímetros. Se você quiser medir daqui para cá, também é a mesma coisa. A metade de 1,6, que vai dar 0,8 centímetros. Por isso, a amplitude vale 0,8 centímetros. Conseguiu entender? Consegui, obrigado. Beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, sem problema, a gente repete. Bom, a oitava questão, a questão do Enem, que eu botei para vocês aí. Acho que na outra aula também já comentei uma, né, da aula lá, falando da velocidade. E essa daqui também é uma questão bastante simples, tá? Que envolve essa parte de ondas, que nós estamos trabalhando aqui, mas que é cobrado, tá? No Enem com bastante frequência. Então, em viagem de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva
a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Tá? A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento é o fato de que... Então, o que ele está falando? Que o material, o equipamento que você vai utilizar lá, celular, notebook, alguma coisa que emita onda eletromagnética, ele pode interferir no rádio, que também recebe o sinal, os comandos da torre de controle via ondas eletromagnéticas. Isso pode causar o quê? Uma interferência, tá? Quando é que você vai ter interferência da onda? Quando a onda tiver fase oposta? Não. Fase oposta é aquilo que eu expliquei na interferência. Ela pode anular uma onda se uma estiver para cima e outra para baixo. Mas isso não significa que, tendo fase oposta, ela vai interferir. Se ela tiver a fase oposta e tiver a mesma frequência, aí ela vai interferir e anular. Mas o fato de ter a fase oposta, se ela tiver frequência diferente, ela não vai interferir. Ambas serem audíveis, errado. Essas ondas são eletromagnéticas, elas não são ondas sonoras, portanto não são audíveis, tá? Ter intensidades inversas, errado. Ela pode ter intensidade inversa ou intensidades iguais, sendo frequências diferentes, não vai interferir. Serem de mesma amplitude, também não importa. Se elas forem de mesma amplitude e tiver a mesma frequência, ela pode até aumentar a recepção do sinal e não diminuir ou anular. Terem frequências próximas, sim. Então, se você emite uma onda sonora que tem a mesma frequência, uma frequência próxima da que você está emitindo, ou uma outra fonte está emitindo, você vai ter a interferência de um som com o outro. Então, por exemplo, hoje não tem mais, porque dificilmente você encontra um equipamento com um seletor analógico. Mas se você pegar um som antigo, por exemplo, que você regula a estação de rádio no botão, se você estiver mudando de uma rádio para outra, ele não for aquele seletor digital que sintoniza automaticamente, quando você passa de uma estação de rádio para outra, você pode ouvir, a depender da frequência, o som de outro rádio, de outra estação, interferindo naquele momento que você está mexendo no seletor. Por quê? Porque você está atingindo uma frequência próxima da que a antena está emitindo, a antena da rádio está emitindo o sinal. E aí você pode ter uma interferência, certo? A mesma coisa vai acontecer no avião. Se você estiver usando um aparelho que emita onda eletromagnética próxima da frequência que a torre de controle manda a mensagem para o piloto no avião, isso pode interferir e prejudicar lá os comandos que ele vai ouvir. Então, a medida de segurança é você desligar esses aparelhos, ou atualmente eles têm um sistema que ele manda colocar os equipamentos em modo avião. Né? Os celulares hoje já vêm com dispositivo modo avião, que ele não vai emitir essa onda numa frequência que possa interferir. Certo? Portanto, a resposta correta é a letra E. A nona questão, aí já é uma questão mais complicada um pouco, porém, é uma questão de raciocínio simples, se você analisar com calma. Então, uma grande complicação na prova do Enem é essa aí. O aluno, muitas vezes, ele olha uma questão, e aí ele olha isso aqui e fala, pô, micrômetro. O professor nunca falou disso. Como é que eu vou responder essa questão? E aí olha o gráfico todo embaralhado e fala, não tenho condição de responder isso não, e desiste. Então vamos lá. Primeiro, se aparece alguma coisa em unidade diferente da que eu falei para vocês, gente, não se assustem. São apenas múltiplos ou submúltiplos, que são válidos para qualquer unidade. Por exemplo, você tem unidade de massa em grama, tá? Quilograma
1000 vezes a grama, é um múltiplo. Eu tenho unidade de frequência em hertz. Megahertz é um múltiplo do hertz, certo? Porém, eu tenho submúltiplos também. Micro, nano, mili. Então, 1 milicoulomb é a milésima parte de um coulomb. 1 milímetro é a milésima parte de um milímetro. Isso daqui, micrômetro, tá? É a milionésima parte. 1 micron é 1 vezes 10 a menos 6, ou seja, a mesma coisa de dividir por 1 milhão. Então, são apenas submúltiplos. E isso daqui não vai interferir na resposta da questão, porque a unidade padrão está no SI, que é em metros. Então, vamos lá. O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores instalados a bordo de satélites que imageiam determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação eletromagnética baseia-se na interação dessa radiação com os objetos presentes na superfície terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. A relação entre a refletância de um dado objeto e o comprimento de onda é conhecida como curva comportamental espectral, ou assinatura espectral do objeto, como mostrado na figura para objetos comuns na superfície terrestre. Então, ele tira uma fotografia do satélite, tá? E através da imagem, você vai ter uma coloração diferente, e essa coloração, ela corresponde a um comprimento de onda, tá? E esse comprimento da onda vai dar uma coloração para determinados elementos que se encontram na superfície da Terra. Água, asfalto, areia, concreto, grama. E aí você consegue determinar, pela foto do satélite, onde você tem uma mata, onde você tem uma cidade, onde você tem um rio, onde você tem um mar, tudo através da coloração que a foto do satélite registrou, certo? Bom, então observe que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Tem aqui um monte de palavra, comportamento espectral, assinatura espectral, que vocês podem não ter visto, tá? Mas que não tem interferência e não muda em nada. Porque você tem que interpretar a questão e entender que uma das formas de avaliar a superfície da Terra é através de imagem e de coloração que ela reflete, através do comprimento de onda. Bom, de acordo com as curvas de assinatura espectral apresentada na figura, então aqui ele mostra a curva da água, do asfalto, da areia, da grama. Peraí que voltou. Pessoal, voltou a internet aí? Você estava muito travado, professor. Caiu a internet aqui. Voltou aí agora, né? Deixa eu voltar aqui a tela, compartilhar aqui. Agora voltou. Pronto. Vamos finalizar aqui que a internet está instável, caiu. Então, veja bem. Ele quer que você diga qual é a seleção, a banda que você vai selecionar para poder discriminar melhor os elementos da superfície da Terra. Então, convém selecionar a banda que corresponde ao comprimento de onda em micrômetro de quanto. Então, o que você vai escolher? Você vai escolher a região no gráfico onde você tem maior diferenciação entre os elementos, certo? Então, não precisa saber basicamente nada de ondas para você conseguir identificar aqui que o ponto que você vai ter melhor distanciamento entre as grandezas aqui é nessa faixa aqui, entre 0,8 e 0,9 micrômetros de comprimento de onda. Por quê? O asfalto vai estar com comprimento de onda mostrando aqui uma refletância de 10%, o arenoso em torno de 25%, o concreto 35% e a grama próxima de 50%. Então, você vai ter colorações bem distintas que você vai poder identificar. Ah, professor, mas a água ela não aparece nessa faixa aqui. Não tem problema, é um elemento só, então ela vai aparecer escurecida. Então, toda a região que estiver sombreada ou escurecida, você já sabe que é a água, que vai ser o único elemento que vai estar faltando aqui. O asfalto vai estar diferenciado, o solo arenoso, o concreto e a grama. Portanto, você vai escolher o quê?
Letra E, de 0,8 a 0,9, que é a região onde você vai ter maior diferenciação entre a refletância dos elementos. Entenderam a questão? Pessoal, Eu entendi. estão me ouvindo? Todo mundo entendeu? Então, Aham. olha só, se eu pegasse aqui, ó, se eu pegasse aqui de 0,5 a 0,6, ia estar tudo embolado. Ó, a água ia estar com a coloração próxima do asfalto, que ia estar com coloração próxima ao solo arenoso. Então, para que eu vou pegar essa região, que eu tenho uma mistura aqui de 3 elementos, se eu posso pegar essa região onde todos eles estão bem Professor, diferenciados? Sim, pode falar. Pode falar, quem foi que ia perguntar? Abra o microfone aí, pode falar. e se pegasse de 0,7 a 0,8? De 0,7 a 0,8, você também ia ter uma região aqui, ó, que você poderia confundir logo no início aqui o solo arenoso com a grama, porque estaria próximo, entendeu? E aí você tem muita região Ah, aqui. verdade. No Brasil, se fosse o Brasil, por exemplo, a foto, a região amazônica você não ia conseguir diferenciar muito bem da bancada de areia, da praia, que tem um litoral grande também. Então, é melhor você pegar o ponto mais afastado. Não é que aqui não daria, tá certo? Mas a banda que é mais conveniente você selecionar é que você tenha mais distanciamento entre elas. Porque aí você tem uma coloração mais distante, mais fácil de identificar, certo? Apesar da água não aparecer nessa faixa de refletância, como eu falei para vocês, mas ela vai aparecer com a coloração escura. Portanto, a resposta correta vai ser a letra A. A letra E, desculpe. Tá? Beleza? Beleza. Meus queridos, então é o seguinte. Essa aula de hoje era para corrigir essa listinha. Quando for na aula de amanhã, a gente vai introduzir a parte de onda sonora, tá? Então vamos falar de som, características do som. Portanto, não percam, que é importante para vocês também. Essa Professor, parte também é cobrada no Enem, viu? Bastante cobrada. Pode falar. professor, Sim, você vai corrigir aquela avaliação que a gente mandou? vou, mas eu só vou corrigir Tipo, depois, com a tá? gente? Não, com vocês não. Eu vou fazer a Ok. correção e vou colocar essa nota, tá? Aí depois, se algum aluno tiver alguma dúvida relacionada com a nota, aí ele pode me mandar uma mensagem e eu mostro onde foi que ele errou, o que foi que ele errou, o que foi que ele acertou. Beleza? Aí Obrigada. espero a gente concluir a correção, estou corrigindo ainda. Quando eu tiver as notas, eu vou postar para vocês. E aí vocês observem a nota e depois qualquer coisa você pode mandar uma mensagem e perguntar para mim, professor, onde foi que eu errei, o que foi que eu errei? E aí a gente fala para vocês e mostra a correção, tá bom? Porque a gente não vai ter tempo. Eu quero aproveitar para passar ondas, o conteúdo de ondas todo para vocês. Aproveitar para a gente concluir o assunto todo do segundo ano, que normalmente fica faltando. E essa parte de ondas é importante para o Enem. Então vamos aproveitar nosso tempo ao máximo aí. Se a gente for corrigir essa provinha, a gente vai perder uma aula aí para fazer essa correção. Beleza? Meus queridos, nosso tempo vai acabar. Obrigado pela participação de vocês. Qualquer coisa eu estou lá no WhatsApp, tá? Bom dia a todos